Oi, gente! Espero que estejam bem, sejam bem-vindos. Eu fiz a resenha sobre o livro A um Deus Desconhecido, sem spoiler, então hoje eu quero falar sobre a resenha com spoiler, porque a parte mais interessante, né? Que são os plots, as coisas incríveis que acontecem ali, que é justamente onde o Steinbeck pega a gente, que é essa coisa do sentimento, né? Então, como eu disse na outra resenha, o Joseph sai da terra do pai dele, vai procurar a própria terra, ele cria ali o seu rancho, né? E os irmãos vão morar com ele. Ele se casa com Elizabeth. A Elizabeth fica grávida. A Rama dá todo um respaldo para ela, né? Fazem ali o enxoval bonitinho. E uma coisa que tem misteriosa nisso tudo ali é que, com relação a Elizabeth, é que ela olha para uma colina e ela vê um pinheiral. E ela vai até esse pinheiral, mesmo grávida, né? O irmão do Joseph, o Thomas, ele diz para ela não ir, que é perigoso e tal. E ela, não, eu quero ir, eu quero estar só. E ela vai, e chegando nesse pinheiral, ela sente um medo muito grande, sabe? Uma aflição muito grande. Como se aquele lugar quisesse falar alguma coisa para ela. Como se fosse uma ameaça para ela. E aí, depois que o filho nasce, ela decide chamar o Joseph para voltar lá nesse pinheiral, para eles fazerem um piquenique e tal. E aí, voltando nesse pinheiral, e os cavalos não entram nesse pinheiral, é um detalhe. Eles recusam a entrar. E isso também é simbólico, né? Como se aquele lugar ali fosse sagrado, ou que eles não se sentissem dignos de entrar ali, ou que ali não fosse lugar deles, ou que eles sentissem alguma coisa, porque cavalos são animais sensíveis, né? Eles são muito sensíveis. Talvez seja por isso. Aí tem uma simbologia. E aí ali, né, fazendo esse piquenique, o Joseph vai buscar água e a Elizabeth resolve subir num rochedo. E quando ela sobe nesse rochedo, do nada ela escorrega, cai, torce o pescoço e pronto. Quando o Joseph vai encostar nela, a mulher já está morta. Tem uma simbologia específica, porque o problema principal desse livro é a seca. O Joseph tá lá e ele tem todo ali o rancho dele, ele tem o gado, ele tem, né, os bichinhos lá e a plantação, e de repente para de chover. Mas naquele lugar ali é comum ser um lugar seco, né? A gente está falando ali do oeste, está falando do Vale dos Salinas, que tem um aspecto assim realmente seco. Quando chove, chove muito. Mas quando fica seco, fica seco. É que nem o cerrado aqui no Brasil. Ele quer que a terra dele prospere, ele quer ver abundância. E quando não chove, quando fica seca, eu especialmente moro no cerrado, sei muito bem do que ele fala nisso. Porque quando fica seco, fica seco. A gente não vê sombra de gotículas, nem de orvalho. Fica tudo marrom claro. Gente, dá sede, sabe? Só de pensar. É um livro que dá sede. De tanto que passa essa sensação de escassez de água. E então, quando a Elizabeth escorrega e cai, aí chove. Entende? E antes mesmo disso, o Joseph, né, na festa, ele jogou o vinho na árvore, ele matou porco e deixou escorrer o sangue na árvore. Ele desejou o mito e o mito veio até ele. Ele quis acreditar que aquilo ali fazia chover, fazia a terra dele ficar próspera. Foi isso que ele chegou à conclusão e é isso que ele continuou fazendo. Então, quando a Elizabeth morreu, choveu. E aí o filho ficou aos cuidados da Rama, né? Mas
como não chovia, ele pensou, né, não tem como eu tratar do gado. Esse livro não tem aquela atmosfera de pobreza que tem as Vinhas da Ira, não tem essa atmosfera de pobreza, sabe? Tipo, Luta Incerta também. Não tem essa atmosfera de pobreza, mas tem ali uma atmosfera de medo da escassez. Então, o Joseph chega à conclusão que ele tem que levar o gado dele, né? Um colega vizinho lá disse para ele que ele tinha que levar o gado dele para um pasto distante onde tinha pasto, né? Onde chovia, tinha pasto e tal. E aí, ele organiza isso com o Thomas, mas antes disso eles saem para ir para a costa, para passear os dois sozinhos um pouco, né? Sair ali da rotina, até porque a Elizabeth tinha morrido. E aí eles conhecem um senhor, né? Por acaso, assim, quando eles estão fazendo um lanche, assim, faz um barulho e aparece esse senhor. E esse senhor convida eles para a casa dele e já está no pôr do sol, né? Esse senhor, ele tem uma criação de porcos, de vários bichos ali, em frente à casa dele ali, ele tem uma pedra específica. Em todos os crepúsculos, ele sacrifica um animal. Isso para ele é uma coisa que ele criou ao seu modo. Não tem fundamento de cultivo, fartura, nada. É simplesmente aquilo ali que ele criou e não tem um fundamento claro. Eu, pelo menos, não consegui enxergar nenhum motivo palpável para que ele fizesse isso, sabe? Então, o Joseph vê aquilo, né? E aí ele fica pensando, meio que isso faz o Joseph chegar à conclusão de que o que a Terra quer é sangue. O que a Terra quer é sacrifício para ela prosperar. Inclusive o Thomas, né, vê aqueles bichos ali, vê o sangue na pedra, ele fica até cismado, sai de perto e se recusa a entrar na casa do cara e comer com o cara. Depois o Joseph inventa uma desculpa ali para ele. Não, ele tem aquilo ali de sobra. Ele cria os bichos para ele ir matando aos poucos, porque ele não pode caçar todo dia e tal. É só para não assustar o irmão. O Thomas é bem flexível, assim, né? Não, é diferente, muito diferente do Burton. E aí eles voltam para o Thomas ir embora, né? Conduzir o gado junto com Rama. E o Joseph, na hora que está despedindo de Rama, o Joseph entrega o filho para ela e diz: você cuida dele, porque pode ser que eu não dê um destino adequado para ele. Então isso dá a entender que parece que alguma coisa de ruim ia acontecer com o menino se continuasse com o Joseph. Eu não sei, deixa essa coisa no ar. E será que ele sacrificaria o filho, né? Me digam vocês, né? Quem aí tiver chegado a alguma conclusão, me ajuda. Porque isso eu não consegui entender. Só sei que ele entrega o filho para Rama. Não é porque ele não tem, né, ali a habilidade de educar o menino, de criar um menino, que é um bebê. Mas ele explica que é porque ele acha que alguma coisa ele poderia fazer alguma coisa de ruim com o menino, entendeu? Não é tipo deixar o menino cair do berço, não. Entendeu? Alguma coisa seriamente ruim e deliberada. Então eles vão embora, levam o menino. A Rama e o Thomas têm uma filha, vai junto com eles, né? Ela vai triste porque tá tendo que ir embora. O Burton, nessa altura, já foi embora há muito tempo, porém, né, ele foi embora quando ele viu que o Joseph estava fazendo aquelas oferendas para a árvore. E aí, antes de ir embora, o safado do Burton foi lá e cortou a árvore rente ao chão, de modo que, assim, você olha para ela, você praticamente nem vê que a árvore está morta. Mas ele matou a árvore. E foi aí que começou mesmo a preocupação do Joseph com relação à seca e à maldição. Meu Deus, cortaram a árvore, pronto, agora está amaldiçoado, né? Isso me lembra muito também um episódio de Sobrenatural em que as pessoas eram sacrificadas num pomar de macieiras para poder a cidade estar sempre próspera. E tinha que ser sempre um casal. O casal era tudo ensaiado pelos habitantes da cidade. E isso lembra também um conto que tem aqui no canal,
que é o conto Aqueles que se Afastam de Homelas, de autoria da Ursula K. Le Guin, e também é nessa atmosfera aí de sacrifício. Então o Burton, nessa altura que matou a árvore, o Joseph ficou preocupado, o Burton mudou de cidade, falou que queria abrir uma loja e pronto, saiu de cena. Agora eu quero falar sobre o Bendy. O Bendy, ele é o irmão mais novo, ele é o irmão mais zoado, assim, ele é rebelde, ele é alcoólatra, não quer nada com nada, não dá conta de nada, porque quando tá acordado faz bagunça, faz merda, e quando não tá acordado tá bêbado, e aí bebe até cair, e aí é isso aí. Ele passou perto da casa da Elizabeth cantando e ela falou: meu Deus, como eu amo esse homem, eu não conheço ele, mas eu o amo, e era o Bendy. Porque aí quando ela tá pra Monterey casando com o Joseph, o Bendy tá voltando pra casa, no meio ali do breu ali da estrada, né, porque não tem luminosidade, nós estamos falando aí de 1903, e aí tá andando ali e tal. O Juanito encontra com o Bendy e o esfaqueia. Quando o Joseph chega com a Elizabeth nem chega a ver o Bendy, nem chega a ver ele morto. O Thomas vai encontrar com eles antes deles chegarem em casa, e aí o Thomas diz, aconteceu isso, e aí o Joseph manda a Elizabeth ir ficar com Rama. E aí na Elizabeth indo ficar com Rama, ela começa a conversar com a Rama, e a Rama começa, né, a falar sobre Joseph, que Joseph é eterno, você não conhece o Joseph. Enfim, ela fala dele de um jeito de adoração mesmo, sabe? De veneração, de adoração. A Elizabeth até fica com ciúme, né? Porque, tipo, você o ama e tal. E a Rama é tão safada que ela ficou com todos os irmãos. O Ben, de uma vez, chegou pra ela chorando, ela foi lá e dormiu com ele. O Joseph, depois que a Elizabeth morreu, ela foi lá e deitou com ele na cama. O Burton, eu já não sei, eu acho que não, porque, né, ele é impossível sair da linha, o Burton. E é legal isso no Steinbeck também, que ele faz a gente ficar quase íntimo dos personagens, né? E de tão, assim, específico, de tão claro, tão palpável que ele faz os personagens, a gente fica quase íntimo deles, é como se a gente conhecesse essas pessoas. Então você termina de ler o livro e você fala, nossa, que saudade que eu tô do Joseph, saudade que eu tô do Tom, sabe? A gente tem essa coisa. Do Ethan, né? No caso do Inverno da Nossa Desesperança, eu fiquei com saudade do Ethan. Voltando, né, ao Bendy morto ali, o Joseph vê ele. No caminho, né, quando eles estavam vindo, antes do Thomas encontrar com o Joseph para avisar que aconteceu algo, o Juanito já tinha parado o Joseph no caminho e dito, olha, eu te espero no Pinheiral. Gente, vocês vão me desculpar, porque, assim, a minha cabeça não ajuda muito, sabe? Então, eu não tenho uma ordem muito cronológica das coisas, não. Fica tudo muito compartimentado aqui, tá? Mas eu espero que vocês entendam. E aí, o que acontece é isso, né? O Juanito falou, eu estarei te esperando no Pinheiral. E o Thomas avisa pra ele que tem algo errado. Aí a Elizabeth vai ficar com Rama, Joseph vai lá ver o irmão. Beleza. Depois de ver o irmão, ele vai selar um cavalo e encontrar com o Juanito. E o Thomas fala, leva uma arma. O Joseph fala, leva arma pra quê? Leva uma arma, você não sabe, ele matou seu irmão. Não vou levar. E aí quando ele vai encontrar com o Juanito de fato tá lá no Pinheiral esperando por ele. Aí o Juanito diz, pronto, pode fazer. Aí o Joseph diz, fazer o quê? Uai, o que você veio fazer? Me matar. Te matar? Por que eu te mataria, Juanito? Porque eu matei seu irmão, é o justo. Não cabe a mim tirar sua vida, não cabe a mim julgar, não cabe a mim castigar. Use a minha faca, você não trouxe arma? Use a minha faca. E o Juanito insistia para ele que ele tinha que matar. E o Joseph recusou totalmente, não vou te matar, não é minha obrigação fazer isso, eu não tenho que fazer isso. Sim. Além de perdoar o Juanito, né, ele não se colocou numa posição de se vingar. Eu acredito que qualquer outro teria ficado com muita raiva, teria realmente querido se vingar, né? Então é uma coisa incomum
essa atitude do Joseph com relação ao Juanito, né? Ao que o Juanito fez. E ele ainda pediu o Juanito para voltar para casa. Vamos voltar para casa, vamos ficar lá. A Alice tá lá, sua esposa, tá grávida. E aí o Juanito, eu não posso ficar no lugar onde eu matei a pessoa, né? E não foi vingada. Então eu vou embora e quando a carne se desfizer, eu volto. Quando volta lá do velho, ele resolve ficar ali no Pinheiral, tipo que morar ali mesmo, que ele não queria ficar na casa, não tinha ninguém em casa. Thomas foi embora, Rama foi embora, o filho foi embora, todo mundo foi embora. Ele não queria ficar ali, já estava tudo morto. Então o único lugar que tinha um pouquinho de vida que ele sentia era no Pinheiral. Então ele decidiu ficar no Pinheiral, levou tudo para lá, assim, as coisas que ele precisava, né? Coisa para fazer café, um pouco de comida. O cavalo, que nunca entrava lá dentro, resolveu entrar, finalmente. E lá ficou com ele, né? E aí aparece o Juanito. O Juanito ficou besta de ver como que o Joseph estava magro, acabado, debilitado. E aí falou, vamos para a cidade, vamos lá, o padre Ângelo vai te benzer, o padre vai te ajudar, ele tem um remédio lá e tal, ele pode fazer uma oração para chover e tal. O Joseph realmente decide ir com o Juanito. Chegando lá, ele vai direto no padre. E o padre falou assim, eu vou te benzer. Eu não quero sua bênção, eu não vim aqui por causa de sua bênção. Eu vim aqui para você me ajudar a trazer chuva, para você orar, rezar para chover. E o padre diz, eu já estou rezando, já estou orando, vai chover, vai chover. E isso é uma coisa interessante também, que por mais seco que esteja ali, é uma coisa que, assim, que você tem que entrar na fantasia do livro, né? Porque, na realidade, é óbvio que choveria em algum momento, né? Questão de fase do ano ali, questão de estação, naquela época ali no shopping, parece que o Joseph entrou numa paranoia de que nunca mais ia chover, né? Mas na linha do tempo ali, né? No espaço-tempo ali da narrativa, é como se nunca mais fosse chover, mas mais cedo ou mais tarde, todo mundo sabe que uma hora ia chover. Questão de tempo. Só que na cabeça do Joseph, teria que fazer sacrifícios para que chovesse. A chuva, a abundância, era o que ele fazia com a árvore. A árvore morrendo, ele achou que o que mais, né? Então ficou sendo Pinheiral, porque a mulher morreu lá e choveu. Então ele falou, é ali que é o lugar onde esse Deus desconhecido quer que eu ofereça a ele, né, dê a ele as oferendas para que ele me dê o que eu quero, que vai ser bom para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo aqui, chuva. O padre falou assim e ele saiu de arranco porque ele não queria bênção, ele não queria ser convertido, ele queria simplesmente que chovesse, ele queria pedir ao padre para que chovesse. Nisso de que todo mundo foi embora, a Alice voltou para casa do pai e o bebezinho lá já estava com 1 ano ali e tal. E o Juanito encontrou com ele ali porque o Joseph quis ir no padre sozinho. E o Juanito falou, eu vou estar lá na casa do meu sogro. E aí nisso, quando o Joseph saiu da casa do padre, foi para a casa do sogro do Juanito, né? O Juanito já estava ali fora esperando ele e tal. E falou, vem jantar, vem conhecer meu filho. E aí o Joseph, meio relutante, foi. Ali ele jantou e perguntou, qual é o nome da criança? E a Alice disse, é Joseph. Oh, muito obrigada pela homenagem. Eu vou embora, tchau. Foi embora. Ele foi direto pro Pinheiral. E o Juanito queria ir com ele. Ele, não, de jeito nenhum. Eu quero ir sozinho, eu quero estar só. E foi. Lá no Pinheiral, ele chegou e o cavalo entrou, né, novamente lá, que ele não fazia. Entrou e o Joseph sentou lá e pronto, quando chegou lá não tinha uma gotinha no regato que saía lá do rochedo, né? Tinha um regatinho que saía do rochedo. Não tinha uma gotinha. Então o Joseph pensou, tá querendo sangue, né? No caminho que ele estava indo, pegou um cervo que estava meio que ferido, cortou ali a garganta do bicho. Não é suficiente, porque não choveu, né? Tipo, eu cortei a garganta dele aqui agora, peraí, deixa eu olhar no relógio. Passou 2 minutos, não choveu. Ele falou, eu desisto, eu vou embora daqui. Vou embora desse lugar. E aí ele resolve ir embora. Nisso ele pega o cavalo
O cavalo dá um pinote do nada, joga o Joseph no chão, o Joseph machuca, começa a sair sangue e o sangue começa a pingar. E a forma como o Steinbeck descreve essa cena é muito interessante, porque ele faz como se o corpo do Joseph fosse a terra. Esse livro tem muito disso, de conexão com a natureza também, sabe? Essa conexão com a terra. Logo ali no início, quando ele chega na terra dele, né? Que ele tá vendo o boi, né? Cruzar com a vaca ali e ele fica olhando e o Thomas até repreende ele. Nossa, você fica olhando com um olhar. Se fosse outra pessoa que estivesse aqui te vendo assim, ia pensar coisas. Não, isso é natural, né? Então ele tem assim... Quando ele deita na terra para sentir a terra que era dele, ele meio que transa com a terra, sabe? Ele tem... A descrição é sensual, assim, até. Ele, nessa cena aí que ele cai, machuca, o sangue tá correndo ali dele, a descrição é de como se o corpo dele fosse o corpo da terra. Então, das montanhas do corpo dele. É muito interessante essa parte. Então, ele sobe no rochedo, corta os pulsos e morre ali. E isso remete ao Calvário, né? Ao Areófago, é isso o nome? Se eu não estou enganada. Aquela coisa ali, daquele rochedo onde eram feitos sacrifícios aos deuses, né? Em Atenas. E também ao Calvário, né? Que é onde Jesus foi crucificado. E o fato dele ter jantado com o Juanito e a esposa e o bebezinho, né? E o sogro ali, é como se fosse a última ceia. Isso leva a crer que o Joseph representa o papel de Cristo, né? De Jesus Cristo. E isso até mesmo no início, quando eles estão casando, ele e Elizabeth estão casando, ela olha para ele e ela enxerga Cristo. Ela diz isso. Eu não tenho um crucifixo ali, mas quando ela olha para o lado, ela vê Cristo. E aí chove. E nisso, quando chove, o pessoal do povoado fica tão feliz que sai gente carregando pele de urso de casa, indígena carregando lá seus tambores, suas lanças, e aí eles ficam dançando naquele lamaçal todo ali no meio da rua, todo mundo feliz e realizado e satisfeito com a chuva. A chuva chegou. E o padre Ângelo, meio incomodado com isso, querendo ir lá repreendê-los, né? Porque o que eles estão fazendo aqui? Que orgia é essa? Né? Então ele meio que muda de ideia. Ele pensa, não, eles estão satisfeitos, eles estão felizes. Funcionou. A oração funcionou. A minha, a deles, de todos nós, a oração funcionou. E aí ele não foi, ficou ali. E aí pensou no Joseph. Nossa, o Joseph, aquele homem deve estar feliz onde ele está agora. E aí termina o livro. É incrível, gente. É cheio das coisas, cheio dos simbolismos. Eu avisei vocês, né? Que nem aqueles livros que a gente lê que tem frase de efeito. Esse não tem frase de efeito. Ele não te dá mastigadinho, não. De jeito nenhum. Ele fala do jeito dele, que só ele fala, e você tem que interpretar. Espero que tenham gostado mesmo. Então, leiam o livro, tem aí no canal, narrado com muito carinho. Como eu já falei, tem no Kindle também, para quem não quer ouvir o audiolivro. Vale muito a pena, gente. É um dos livros mais impressionantes que eu já li, e do Steinbeck, é o único que tem, que é místico, né? O que dá ali um tempero especial para ele. É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau.